Senhor nos leve além. Que a gente saia desse lugar, né, desse lugar raso que muitas vezes nós vivemos. Vou entrar já logo na mensagem, a gente vai conversando, mas antes feche os teus olhos e diga assim junto comigo: Senhor Jesus, eu preciso, eu quero e eu desejo ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor manifeste a tua glória neste lugar. Espírito Santo, sem ti eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Irmão, só um minutinho da atenção de vocês. A Rita vai colocar pra gente. Sábado, vocês sabem que é o primeiro dia do nosso aniversário aqui na igreja. Vai estar conosco esse pastor tão amado, tão querido. Eu, por incrível que pareça, eu ouvi 2 vezes. E as 2 vezes que eu vi, eu fiquei encantado com ele. Com a palavra que ele trouxe o ano passado na igreja do pastor Joaquim. E esse ano eu estive lá também, no aniversário da igreja do pastor Joaquim. E ele esteve trazendo também uma palavra tão abençoadora. Então o pastor Fabrício é o nome dele. O pastor Fabrício estará conosco. Ele também escreveu esse livro, Muito Prazer, Eu Sou Você. Até falei para ele, vai ter um exemplar, pastor? Ele falou que infelizmente ele encomendou, mas não vai conseguir chegar a tempo. Mas eu gostaria de contar com você. Você que gostaria de adquirir um exemplar, custa R$25, você pode me procurar, a gente vai anotar. E quando chegar, na semana que vem, que vai chegar, ele envia para o correio para a gente aqui, a gente entrega para vocês. É uma forma de você abençoar o ministério dele. Ele não nos cobrou nada para estar aqui, ele mora um pouco longe, lá na Pompeia, né? Então, e ele vai estar aqui conosco, nos deu a honra, o prazer de trazer uma palavra no sábado aqui. Então quero contar com a sua colaboração também. Esteja orando pela vida dele. Ele é um homem de Deus e tem experiências grandiosas para contar. Não sei como vai ser. As 2 vezes que eu ouvi ele contando a experiência de quem ele era e quem Deus o tornou, é algo assim simplesmente maravilhoso. Então conto com você aqui sábado, não só para estar cultuando o Senhor, mas para ouvir essa palavra desse homem de Deus e ajudando o ministério dele, comprando esse exemplar aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Aproveitando, quero pedir que cada família, se puder trazer um refrigerante, né? O bolo nós encomendamos, mas nós não compramos ainda. Se cada família puder trazer um refrigerante de 1 litro. Oi? Ele diz que é bom. O que é bom, né? Coca-Cola, pastor? Antártica, propaganda aqui, né? Amém? Então, se puder, você traz o que você puder, tá bom, queridos? Na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre a necessidade de nós termos um bom relacionamento com os nossos pais, para que a gente possa ter um bom relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós dissociamos a nossa vida, nós fracionamos ela e Deus não fraciona a gente. Eu gosto muito de um versículo que diz assim, eu acho que é em João ou é Judas, que diz assim, espero que te vá tudo bem na sua alma e no seu espírito, como vai bem o seu corpo, né? Então, às vezes não está tudo bem num lado, você não consegue ficar bem no outro. Por exemplo, eu já estive muito doente, mas muito doente. E nesse tempo que eu estava muito doente, eu não conseguia ler Bíblia. Primeiro porque eu fiquei assim com a minha cabeça meio esquisita. Eu não conseguia, as letras embaralhavam. Não conseguia ler a Bíblia. Fiquei quase 1 ano inteiro. Logo eu que gosto tanto de ler. Fiquei 1 ano sem poder ler nem a minha Bíblia, porque a minha vista embaralhava e eu não entendia nada. Parece que eu desaprendi a ler. Então, a gente, quando não está bem numa área da nossa vida, parece que afeta todas as outras. Sim ou não? Se você não está bem nos seus relacionamentos, por exemplo, com o marido, você tem dificuldade com o marido ou com a esposa, você tem dificuldade de estar bem espiritualmente. Eu me lembro de uma vez, de um pastor foi aconselhar
inclusive essa pessoa era minha amiga, esse pastor foi aconselhar ela e disse assim, a ela ou não, ao marido dela, eles estavam com problema no casamento. Aí ele disse assim, esse pastor, irmão, mas está tudo bem você e Deus? Tá. Então segue sua vida. Como se fosse assim, dá para fazer. Não, minha vida espiritual e a minha vida sentimental e a minha vida emocional e a minha vida... Cada um tem um compartimento. Não é assim. Nós somos um ser completo, inteiro. Não dá para compartilhar, dividir partes da nossa vida. Então, para que a gente tenha uma vida espiritual boa e um bom relacionamento com Deus, e entenda esse lugar de filho, que a gente saia desse sentimento de orfandade que nós temos, nós precisamos então ter bons relacionamentos. Porque João 4:26, 1 João 4:26, ou 20, diz assim, eu li aqui a semana passada, que se nós dizemos que amamos a Deus, mas se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, você percebe que Deus, Ele não vai separar você. Ele vai olhar para você como um todo. Como um indivíduo inteiro. Se você está bem espiritualmente, não você vai estar bem emocionalmente. Talvez você esteja com algumas dificuldades no seu corpo por conta de uma doença, mas não dá para dividir essa alma do espírito. Só Deus pode fazer isso, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela divide a alma do espírito. Mas essa divisão que Ele faz é para nos separar, para nos mostrar o que é que precisa ser tratado em cada área. Então, na semana passada, nós falamos bastante a respeito da gente ter um bom relacionamento com os nossos pais. Se não tivemos, se não aprendemos, se nossos pais não foram as melhores pessoas do mundo, nós precisamos aprender a perdoar. Eu falei aqui, nós vamos ter que aprender a perdoar quem nunca nos pediu perdão. Porque o perdão não é para o outro, é para nós mesmos. E nós falamos sobre tudo isso. E essa semana, eu gostaria de falar um pouquinho sobre saúde emocional, porque tudo isso você vai perceber que na semana que vem nós vamos encerrar falando sobre paternidade, sobre um Deus Pai e o ser filho. Então, nessa semana eu queria falar um pouquinho sobre esse entendimento que, para que nós tenhamos uma vida autêntica com Cristo, nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, juntamente com a nossa saúde emocional. Ter saúde emocional não diz respeito a nós mesmos, diz respeito a outro, aos relacionamentos que a gente tem. E saúde emocional e espiritual estão intrinsecamente ligadas. Não há como você ter uma vida espiritual saudável sem ter as suas emoções curadas. Eu disse na semana passada e vou repetir. A Bíblia fala assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que lindo esse versículo. Mas isso acontece automaticamente? Agora que eu estou em Cristo, eu esqueço meu passado, eu esqueço a minha história, eu apago tudo que eu vivi? Não. Isso é uma atitude que nós vamos ter que ter intencional. Nós precisamos viver essa nova vida em Cristo e é uma decisão que eu tomo de viver essa nova vida em Cristo. Então eu preciso me curar. E quando eu não me curo, enquanto eu não sou curada, eu vivo uma vida
de religiosidade. Quantas pessoas dentro da igreja, elas vão à igreja, são membros, têm carteirinha, se batizaram, tem lá o nome no hall de membros, mas são religiosas. Eu vou falar para você, o que é religiosidade? Eu anotei o significado disso para você nunca mais esquecer. Religiosidade é a postura de alguém que estabelece o seu relacionamento com Deus por meio de ritos e práticas espirituais. Mas o relacionamento é superficial com Deus. Então o que é isso? Pastor, eu vou à igreja, eu assisto o culto, eu tomo ceia, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço tudo como manda o figurino. Mas quem disse para você que é isso que é ser espiritual? Porque religiosidade é isso, o macumbeiro faz isso, o espírita faz isso. Eles seguem um rito da sua religião. Mas quem disse que Deus nos chamou para seguir um rito de religião? O Senhor nos chamou para relacionamento. A essência do homem com Deus, o relacionamento com o homem com Deus, é isso, é o diálogo, é a vivência, é o estar junto, é o caminhar junto, é a liberdade que você tem. Meus filhos, por exemplo, só tem a Maressa solteira agora, mas eles chegam na minha casa, eles não têm que pedir para mim um copo com água. Mãe, eu posso tomar um copo com água? Avisam, estou indo ali beber uma água, sim ou não? Porque precisa disso? Não existe isso. Eles podem chegar e abrir a geladeira e comer o que eles quiserem. Eles não fazem isso porque não querem, mas podem. Porque eles sabem que eles estão na casa dos pais. Então, meus filhos não são obrigados a impostar a voz, por exemplo, para falar: "Oh, papai, posso, por gentileza?" Não, oi pai, tudo bem? Não é assim que os seus filhos se relacionam lá na casa de vocês? Porque existe um relacionamento. E às vezes nós olhamos Deus, e se nós não formos alguém curado, e eu volto a dizer para vocês, eu estou fazendo uma coxa de retalho, que nós vamos juntar tudo isso que eu falei nesses 2 dias, lá na quinta-feira que vem, para que você entenda que é exatamente isso que nós precisamos estar curados na nossa alma, para que a gente possa enxergar Deus na nossa vida, e como é que Deus nos enxerga. O religioso, ele anda superficialmente com Deus. Ele cumpre protocolo, mas não se relaciona. É algo superficial. Por isso, nessa noite, eu queria falar para você que se você gostaria de ter uma vida espiritual saudável, a gente vai precisar entender que nós somos filhos de Deus. Eu preciso me curar as minhas emoções, as feridas da minha alma, deixar que Deus trabalhe dentro de mim, curar os meus relacionamentos com pessoas, porque relacionamento com pessoas vai mostrar o relacionamento que você tem com Deus, e não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. É a Bíblia quem diz. A Bíblia diz que todo final de tarde, Deus vinha encontrar com o homem, conversar com ele, ter diálogo. Tanto é que quando Adão e Eva pecaram,
eles se esconderam da presença de Deus. Eles sentiram medo, eles sentiram vergonha. Não era para ter. No momento em que eles pecaram, a primeira coisa que Adão, que tinha olhado para a mulher, disse: eita, coisa boa, agora eu encontrei alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa mulher maravilhosa, coisa linda de Deus. Aí quando ele peca, a primeira coisa que ele diz foi: a mulher que tu me deste. Ali se quebrou os relacionamentos. E a gente precisa restaurar isso em Cristo. E nessa noite, então, eu gostaria de sugerir 3 pontos importantes se a gente quer mudar de vida, se a gente quer ter uma espiritualidade saudável. Eu queria te provocar nessa noite, para que você pensasse se a gente quer mesmo essa vida nova que Cristo promete. Porque, irmãos, eu olho para muitas pessoas dentro da igreja, e às vezes olho até para mim mesmo, e eu me pergunto: cadê essa nova vida que Cristo prometeu? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente não enxerga o novo. Para que a gente tenha uma espiritualidade saudável, primeiro ponto: não caia no ativismo. A maioria das vezes nós estamos ocupados demais. Nós ocupamos a nossa vida com tantas coisas. A gente levanta cedo, já levanta tropeçando porque está atrasado. Já vai fazer um café correndo, já sai esbaforido logo cedo, porque nós temos um monte de coisas a fazer. Estamos ocupados demais para que a gente possa sustentar uma vida com Deus. A gente se ocupa com tantas coisas, com tantas pessoas. Eu ouvi um testemunho daquele pastor, Michele, como ele chama? Luiz Hermínio. Pastor Luiz Hermínio, ele falando que ele trabalhava, ele levantava cedo, ele fazia visita, ele atendia pessoas, as pessoas vinham na igreja, no escritório dele, ele conversava com as pessoas, chegava no final do dia, ele estava cansado, estafado, ele queria dormir, ia para a igreja, saía da igreja, ia para o culto e fazia, preparava a mensagem, e ele percebeu que a igreja dele estava esfriando. Aí ele disse: Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais gastar tanto tempo com pessoas, mas eu vou gastar tempo com o Senhor. E se eu gastar o meu tempo com o Senhor, então as coisas vão ser diferentes. Ele diz que a vida dele tomou um outro rumo quando ele passou a gastar mais tempo com Deus. Às vezes é preciso a gente desacelerar para prestar atenção em nós mesmos. Porque na verdade, queridos, nós não nos conhecemos. Na verdade, a gente vive a nossa vida tão atropelando tudo que a gente não sabe quem a gente é. Se eu perguntar para você, quem é você? Talvez você diga: eu sou dona de casa, eu sou advogada, eu sou... Não, isso não é o que você é, essa é a tua profissão. Não é o que você é. Eu sou mãe, sim, isso também é outra coisa que você é, mas isso não diz quem é você. Mas as pessoas não sabem dizer quem são elas, porque elas não se conhecem. E eu quero dizer para você que se você não se conhecer, você nunca vai conhecer Deus. Se você não sabe quem é você, você não vai conhecer Deus.
E a maioria de nós não temos tempo para nos ouvir, tampouco para ouvir Deus. A história de Maria e Marta exemplifica muito bem essa história. Quero dizer uma coisa para você. Talvez mesmo que Marta tivesse sentada aos pés de Jesus, como Maria estava, mas ela estava tão ocupada na sua mente com o jantar, com 13 homens para ela alimentar, 13 só que Jesus trouxe. Veio Jesus com mais 12. Fora os que estavam na casa, fora os que vinham lá para ver Jesus. Talvez mesmo que ela estivesse sentada ali, e eu quero dizer isso para você, que isso acontece comigo e acontece com você. Talvez você esteja sentada aqui hoje, ouvindo o que eu estou falando, pensando no que você vai fazer amanhã. Porque nós estamos numa vida cheia de ativismo. Estamos aqui, mas estamos preocupados. Estamos aqui, mas estamos ansiosos, pensativos nos problemas que nós precisamos resolver amanhã. Eu queria te convidar a ter uma vida contemplativa. Porque quando a gente para, Deus corrige a motivação do nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas com uma motivação errada. Temos uma vida cheia de preocupações, de obrigações, atarefadas até o talo, cheia de pressão. Mas estamos distraídos e desconectados de Deus. Essa madrugada, eu levantei e fui orar um pouco. Tá um frio. Me enrolei num como chama aquele negócio que eu boto em cima? Não. Um hobby. Um roupão, obrigada. Um roupão quentinho, me enrolei nele, fui orar. E eu comecei a dizer para o Senhor, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque a gente entra nesse lugar aí, ó, de achar que a gente está fazendo as coisas para Deus. Mas Deus nem está lá. Achamos que estamos fazendo, eu venho aqui, eu faço louvor, eu preparo mensagem, eu venho aqui e prego, eu abraço os irmãos no final do culto, é muita coisa, estou fazendo um monte de coisa. Eu estou no ativismo. Mas e Deus, onde Ele está? Deus não quer que você faça nada para Ele. Ele não precisa. Ele não precisa de nenhum de nós para fazer nada para Ele. Ele quer que a gente faça as coisas com Ele. Porque nós somos parceiros. Porque nós somos amigos. Porque nós andamos juntos. Porque nós fazemos Jesus disse assim, olha, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Não faço nada por conta própria. Eu faço aquilo, eu trabalho porque eu vejo meu pai trabalhar. Eu faço aquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo coisas para Deus. Porque nós achamos que é isso que é o correto. Mas Ele não nos chamou para fazer. Ele nos chamou para ser um com Ele. Então, quando a gente entende isso, esse lugar de andar com Deus, não importa se você vai fazer muitas coisas, mas tudo que você fizer, faça com Ele. Porque Deus não nos chamou para o ativismo. Ele nos chamou para um relacionamento. E esse relacionamento é
horizontal e vertical. É eu com Deus, eu com você, eu com os meus irmãos. Eu gosto do exemplo da cruz. A cruz, ela é vertical, que aponta para Cristo, para Deus, para o céu. Mas ela também é horizontal, que aponta para o abraço, para o ajuntamento. É isso que Deus quer. Então, o primeiro ponto que eu quero que você se lembre: não esteja nesse lugar de ativismo. O segundo ponto importante: firme-se no amor de Deus. Entenda em nome de Jesus que cristianismo não é uma busca do homem a Deus, mas é uma busca de Deus ao homem. Deus está sempre buscando o homem. Ele deu o plano dele lá em Gênesis, quando ele diz assim, ó, da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça, esmagar a cabeça da serpente. Desde Gênesis você vê o plano de Deus, o plano amoroso de Deus buscando o homem. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu estou lá. Então a gente acha que se a gente não tiver nessa coisa desesperada, buscando Deus em tudo quanto é lugar, quando basta você parar e dizer: Senhor, eu quero ouvir, eu sei que o Senhor está me buscando, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus amoroso buscando o homem em todo o tempo. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que a festa no céu, cada vez que um pecador se arrepende. Mas isso não basta você entender com o seu intelecto. Você precisa entender isso com o seu coração, com a sua alma, com tudo que você tem. Você precisa entender esse amor furioso de Deus, esse amor escandaloso, tão escandaloso que ele foi para a cruz nu. Morreu na vergonha, na humilhação, porque ele queria o homem. Ele desejava que eu e você entendêssemos esse amor desesperado, louco de Deus. Você queria alguém que te amasse loucamente? Eu posso te apresentar alguém que te ama desesperadamente, que é Jesus, é Deus. Efésios 3, 18 e 19, ele diz assim: assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Quando é que eu sou cheio da plenitude de Deus? Quando eu entendo esse amor, não com o meu intelecto, mas eu entendo no meu espírito, eu entendo na minha alma, que Deus me ama, independente de quem eu sou e do que eu faço. A religiosidade nos leva para aquele lugar de que se eu não for certinho, se eu não for correto, se eu não for pleno em tudo, Deus vai deixar de me amar. Mas quando eu entendo, ele diz, vamos voltar no 17. Ele diz assim, ó: isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que vocês estejam arraigados e alicerçados
neste amor. O que vai te sustentar na fé em Jesus Cristo é a certeza de que Deus me ama. E, gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu que nasci numa igreja, num ambiente onde as igrejas que nós íamos eram daquelas assim, ó, se você botar uma calça comprida, você está fora do céu. Se você rapar a perna, você está fora do céu. Como se o amor de Deus se fosse isso. Eu cresci esperando um Deus que a qualquer momento ia me dar uma varada. Que a qualquer momento Ele ia me apontar o dedo e me mandar para o inferno. Um Deus julgador, um Deus apontador de erro. E nós crescemos e acreditando nisso, e vem a palavra de Deus dizendo, olha, o desejo de Deus é que você esteja arraigado nesse amor de tal forma que você compreenda a altura, a largura, o comprimento desse amor. E nós nos perdemos. Porque a gente lê, entende, interpreta o texto, mas não deixa que essa palavra entre dentro da gente. De forma que a gente entenda que nada pode nos separar do amor de Cristo. E se você entender isso, que nada e ninguém pode te separar desse amor. Muitas vezes nós temos tantas feridas dentro da gente, tantas dores dentro da nossa alma, que a gente não consegue entender que alguém possa nos amar desse jeito. Talvez tenha faltado amor para você lá dentro da sua família, porque o lugar que mais te machuca é a tua casa. Infelizmente, queridos, nós somos feridos dentro da nossa casa. Talvez porque as pessoas não entendam, não conhecem, também sejam feridas. E nós não queremos aqui culpar ninguém, nem apontar ninguém, mas seria um lugar. E se nós não entendermos esse amor, esse nível de amor de Deus, nós nunca vamos enxergar o nosso verdadeiro valor. O nível de amor de Deus é o nível daquele amor que entrega o Filho, o único Filho, para morrer, morte de cruz, para passar pela humilhação que foi a cruz, para que você e eu tivéssemos vida. Jamais nos veremos como filhos, se não entendermos esse amor. Mas infelizmente, muitos de nós estamos dentro da igreja há anos e a gente até vai para o céu. Até vai para o céu. Mas nunca vai experimentar a vida abundante que Jesus tem para nós. Porque não entendemos que o meu valor e o seu valor não está naquilo que nós entregamos e damos para Deus. Está no valor que Ele quis dar. Nesse amor tão grandioso, tão poderoso e tão furioso, que é o amor de Deus por nós. Terceiro ponto, importante para você lembrar. Liberte-se das ilusões. Muitos de nós que estamos aqui hoje, estamos iludidos na fé. A gente tem uma ilusão de que, eu falei aqui na hora da oferta, se eu der uma oferta, então Deus vai me abençoar. Se eu fizer um voto, então Deus vai me abençoar. Se eu andar na linha, bem certinho, Deus vai me abençoar. E a verdade é que a gente não consegue andar na linha bem certinho. Nenhum.
A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. E a grande verdade é que mesmo eu recebendo Jesus na minha vida, eu não deixei de pecar. Eu peco quando eu julgo pessoas. Eu peco quando eu penso mal. Eu peco quando eu não perdoo. Eu peco quando eu falo mal. Eu peco quando eu olho para as pessoas e as julgo sem conhecer a intenção do coração. E nós vivemos assim. Bom, se eu tiver um carro, então eu vou ser abençoada. Então eu vou ser feliz. Se eu fizer tudo direitinho, então Deus vai me amar. Se eu... Essas são as falsas ilusões que o diabo coloca na sua vida. Se eu tiver um casamento perfeito, então eu vou ser feliz. E nós vivemos iludidos, sempre pensando: se eu tiver, se eu fizer, se eu chegar, se eu alcançar. Enquanto nós não paramos com essa falsa ilusão, nós nunca vamos ter contentamento e alegria no Senhor. Jamais vamos ter uma vida espiritual saudável. Nunca nos veremos como filhos amados de Deus, que têm direitos. Nós nunca nos veremos assim. Porque coisas externas vão determinar aquilo que é interno. Como eu disse aqui, a religiosidade, ela sempre vai cobrar um preço alto. Ela sempre vai exigir de você sempre mais. É porque você está jejuando pouco. É porque você está orando pouco. É porque você está amando pouco. E sempre tem mais. Tem sempre um rito novo. Tem sempre um novo ritual. Para o religioso. Mas a espiritualidade, ela vai nos levar a um lugar de graça. Quando a gente entende que o Deus de amor nos amou. O Jesus da graça derramou graça sobre nós. O Espírito Santo trouxe para nós a comunhão que precisamos. E que tudo isso já foi pago por Jesus. O preço está pago. Aí nós vamos entender que tudo que nós precisávamos, a cruz já pagou. E aí a gente pode deixar de ser religioso para ser espiritual. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: cure-se. Se cure assim. Saia dessa zona de ativismo, de correria, de loucura. É até status, né? Minha vida é corrida. Né? Dá até um certo status para a pessoa, não é? A gente acha chique. Fulano tem uma vida corrida. Essa é a trama do inferno. Para que você não tenha tempo de viver a sua vida com Deus. Eu queria que você saísse daqui lembrando sempre disso. Deus não te chamou para fazer nada para Ele. Ele te chamou para fazer com Ele. E se Ele não tiver... Aí eu disse aqui que eu estava orando. E eu comecei a orar e dizer: Deus, me perdoa. Porque quantas vezes a gente faz porque está acostumado a fazer. Porque tem que fazer. Porque é o lugar de fazer. E esquece que o que vale
não é o que você faz, mas é com quem você faz, o porquê você faz. E eu disse para o Senhor: Deus, não me deixa aí sozinha. Eu não quero nunca mais subir no palco de nenhuma igreja, seja aqui ou seja em outro lugar, sem a certeza do que o Senhor está indo comigo. Porque é isso que vale. Deus não está no ativismo. Deus também não está nesse lugar de que você acha que não é amado, ou que você precisa fazer alguma coisa para ser. E Deus também não está neste lugar de ilusão. Sempre precisa fazer mais, ter mais, para que Deus esteja comigo. Saia daqui nessa noite dizendo: Deus, eu quero me curar desses pensamentos, porque eu quero viver essa nova vida que Cristo me dá. Eu quero entender a profundidade, a largura, a altura e o comprimento do teu amor por mim. Vamos ficar de pé. Querido Deus, eu quero te pedir nessa noite, Pai, que nos perdoe por todas as vezes que nós fizemos coisas para o Senhor, quando o Senhor nunca nos pediu para fazer nada para Ti. O que o Senhor está buscando em nós é um relacionamento. Que nós trabalhemos em parceria com o Senhor, que nós sejamos cooperadores com Deus. Tira-nos desse lugar, Senhor, onde não vemos o amor do Senhor por nós. Achamos que nós precisamos fazer alguma coisa para ser amado. Tira de nós a ilusão de que nós estamos sempre precisando de mais alguma coisa, quando a Tua presença basta. E ajuda-nos a compreender, Senhor, que somos filhos e queremos viver como eles, como filhos. Abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.